Salve nação, saudações! Temos aqui um corte da imprensa falando da derrota do Flamengo ontem no Maracanã para o Central Córdoba. Eu estou até agora sem acreditar o que aconteceu, cara. Foi salto alto, foi o time soberbo achando que já tinha ganho o jogo sem ganhar, achando que faria gols a hora que quisesse. E daí vem o pênalti, e daí vem o segundo gol de bola parada, o Flamengo se enrola todo, Felipe Luiz começa com um time misto, depois no segundo tempo põe os titulares em campo e daí não deu tempo de reverter o placar. Final da história, perdemos 3 pontos em casa e isso pode custar caro, isso pode fazer falta lá na frente. O próximo jogo nosso é fora de casa contra a LDU e lá é pedreira, hein? Ih, rapaz, ó, tô até preocupadíssimo agora, viu? Vamos ver aqui o que a imprensa vai falar, né, de Flamengo e Central Córdoba. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Mas a derrota, pra mim, tá mais atrelada à falta de efetividade. Não tô passando pano pro Felipe Luiz, não. Tem o erro dele, que aí é o principal que tá na conta do treinador. A maneira como ele reagiu a sair atrás no placar, Sim. que foi empilhar atacantes. E ele reconheceu isso. Porque quando ele tira o Alexandro, coloca o Pedro, bota aquele monte de gente no ataque, o time passa a jogar de uma maneira ali muito direta e cada vez mais ansioso, com pouca construção. Ele sabe que descaracterizou o time e ele falou, eu atrapalhei o time. Então o treinador... Isso é raro, hein? Lúcido ali. Por isso que ele é diferente. Entendendo o erro, o que cometeu. Porque para mim, o ter poupado... não foi nem considero um erro, porque quando a gente... mas muito rubro-negro considera erro. E outra, desculpa eu te interromper rapidinho, corneta não tá só em cima do Felipe Luiz, não. Em cima do Boto. Porque a gente sabe que essas decisões são tomadas em conjunto. Claro. O próprio Boto que falou isso lá no começo da temporada, não foi? Mas aí Prioridade a brasileira. gente precisa fazer uma análise fria com o que foi o jogo. Foi um jogo em que o Flamengo teve mais a bola, o Flamengo também teve uma posse alta, 70%. Mas Gols perdidos, não teve? gols perdidos, falta de efetividade. Aí um time como o Flamengo também, em Libertadores, que no Brasileiro é diferente. No Brasileiro, pontos corridos, você se recupera ali. Em Libertadores, que é tiro curto e daqui a pouco o Flamengo classificando tem mata-mata, precisa caprichar mais. Não dá para perder tantos gols. Não dá para desperdiçar tantas oportunidades. E esse foi um pecado do Flamengo. E quando o jogo acontece nesse cenário, para mim não foi algo ali, nossa, o treinador poupou, o time não jogou nada desde o início. Não é verdade. O Flamengo foi sentindo os gols, foi sentindo as pancadas que tomou e reagiu mal a elas. Agora, falar que o Flamengo perdeu porque começou com Gerson, Wesley e Pulgar no banco, para mim é um exagero, porque o que a gente cobra de um clube como o Flamengo que tem elenco? Que saiba administrar, um clube que tenha elenco para disputar todas as competições. E para mim, priorizar o Campeonato Brasileiro não significa abrir mão da Libertadores. É justamente ter em mente, ter um norte. E o que o torcedor do Flamengo, o que o torcedor rubro-negro sempre cobrava na gestão antiga, na gestão do Landim, é que era uma gestão que não tinha apego nenhum ao Campeonato Brasileiro, que não hesitava em dar aval para os técnicos pouparem no Brasileiro. Com o Renato, por exemplo, o torcedor chiava até quando o Renato poupava e meio time no Campeonato Brasileiro. Com o Dorival, nossa, poupou no Campeonato Brasileiro, ganhou 2 competições, mas ficou bravo que no final o Flamengo não foi competitivo no Brasileiro. E agora, que para mim é uma decisão correta, dar o devido peso ao Campeonato Brasileiro, isso não exclui ser competitivo na Libertadores. E o Flamengo ontem entrou com um time muito competitivo. O time que o Flamengo entrou em campo, jogando bem e aproveitando as oportunidades, era mais do que suficiente para vencer o Central Córdoba. Então, o ponto não aproveitou oportunidades e o Felipe Luiz, para mim, fez mexidas que acabaram desconfigurando demais o time, fez o time ser muito direto, querer atacar ali na base de muito cruzamento, preenchendo demais a área e se esquecendo da construção. E isso foi o fator determinante. Agora,
é colocar muita tinta em algo que não é problema, em algo que é solução, em algo que corrige um problema crônico do Flamengo nas últimas temporadas, que foi largar o brasileiro. Que não, se o Flamengo, em outras temporadas, tivesse dado um pouco mais de peso para o Campeonato Brasileiro, talvez teria mais 2 brasileiros na conta, porque foi ali o Flamengo se esquecer, abandonar totalmente, poupar um time inteiro praticamente em Campeonato Brasileiro. E isso, para mim, sim, é um crime, né? O que o Felipe Luiz fez ontem, e até ele explicou. Gerson, dosando, Pulgar também, e até falando sobre lesão de jogadores, o Gerson, um deles. O Flamengo sofre tanto com lesões, cara. Se você não der uma poupada em algum momento também, né? O Gerson alguém vai estourar de novo. O Gerson é jogador de seleção brasileira. Exato. Então, já precisa ter uma atenção especial. Vai precisar poupar em alguns jogos. Machucou na seleção também. Né? Perfeito. Então, eu vejo que tem uma necessidade de, quando um time como o Flamengo perde um jogo, de já alçar o treinador. Não é isso tudo. O Felipe Luiz não é... Há pouco... E assim, antes... Qual era o termômetro antes do jogo do Flamengo contra o Central Córdoba? Muitos rubro-negros ali na fanfarronice. Pode botar o time reserva que a gente vai amassar. Pois é. Hoje é goleada no Maracanã. Teve isso? O sentimento de arquibancada é esse, Abel. Porque é um Flamengo... Não só de arquibancada, como de boa parte da mídia também. Também. Sim. E agora é muito... Há um péssimo costume de sempre minimizar, menosprezar, desvalorizar qualquer time adversário que jogue os torneios internacionais. Não, e a gente tem visto nessa Libertadores Péssimo costume. como os times argentinos têm dificuldade... Até debochar. Tem dificultado a vida dos times brasileiros. Então, Na Libertadores e na Sul-Americana. Nas Huracan, duas, o grupo Huracan. só- Eu fiz ontem até um post sobre isso, né? O 4-1 continua. São Fortaleza e Racing. Na baile. Racing ganhou. Huracan e Corinthians. Huracan venceu. Aliás, o Huracan no segundo jogo ontem, acho que foi 5-0. 5-0 sobre o Racing do Uruguai. Me ajuda aí, os outros encontros entre brasileiros e argentinos. São 4 São Paulo e vitórias. Talheres. São Paulo e Talheres é o 1, né? É o Porque único. São Paulo São 4 vitórias de argentinos e uma vitória de brasileiro. É o 4-1. Então, E jogos aqui no Brasil, tá? assim, Ontem foi mais um, né? Central Flamengo e Central Córdoba. Mas- Tá faltando um agora para completar os 4. mas por que essa necessidade de, no segundo jogo do Flamengo na Libertadores, de um time que está fazendo planejamento e o técnico está entregando até aqui o que prometeu, de falar que isso não serve, de falar que o planejamento não é correto? É preciso ter calma. Foi uma derrota. Uma derrota em que os seus protagonistas, seus atores, principalmente o Felipe Luiz, reconhecem muito bem o que aconteceu. E o que aconteceu, para mim, está pouco atrelado a planejamento e a campeonato brasileiro e mais atrelada às escolhas do jogo, as escolhas dos atletas, que não foram as melhores na hora de definir, e as escolhas do Felipe Luiz na hora de mexer, que o Flamengo estava em desvantagem. Eu acho que parte pela escalação inicial também. Não, O lógico. Flamengo tem tido bons resultados. Rapidinho. O outro confronto que faltou, que você citou aí, é o União Santa Fé, que União ganhou e do Cruzeiro. Ganhou do Cruzeiro, tá? Cruzeiro Foi na outro primeira rodada. argentino. 1-0. Continue. É a quarta vitória Desculpe. argentina contra uma brasileira. Obrigado, Abel. Eu acho que parte da escalação inicial, sim, porque falei isso aqui na segunda-feira, né, Abel? Quando a gente estava avaliando a rodada do final de semana. O Flamengo com o Gerson é um, sem o Gerson é outro. Muda muito. É um time que depende muito da capacidade do Gerson de cadenciar o jogo, de trazer a bola para si, de conduzir essa bola, de fazer a leitura do que está acontecendo no jogo. diferencial, Ele né? faz Ele joga muita diferença. É um time, é um outro time sem o Gerson. Eu acho também que, e falei isso aqui outro dia quando se debateu a possibilidade do Felipe Luiz chegar à seleção brasileira. O que eu disse na época, é um técnico muito promissor, com início de trabalho sensacional, só que ainda muito jovem. Ele tem que apanhar. O futebol é isso. Ele vai ganhar casca de vez em quando tomando uma pancada como levou ontem. Sim. Tem que entender, opa, peraí, eu não sou soberano, não vou ganhar todos os jogos. Vai perder, como perdeu. E tem que reagir a isso, entender por que perdeu, que erros cometeu. A gente falava aqui ontem de um Botafogo contra o Carabobo, em que o Renato Paiva elogiou aqui o seguinte do time dele, que ele demorou para fazer os gols,
mas ele nunca saiu do planejamento que tinha para fazer os gols. E o Flamengo ontem foi se desmanchando durante o jogo. Ele foi saindo do seu planejamento. E tem outras questões. O Flamengo ganhou do Vitória e o Flamengo tem tido, recentemente, uma dificuldade muito grande de fazer os gols. Ele cria situações contra o Vitória, sofreu um empate, quase não venceu o jogo que ele poderia ter vencido com mais tranquilidade, porque dominou completamente. Contra o Táchira, foi outro time que precisou achar um gol para ganhar o jogo. Contra o Inter no Maracanã, ficou no empate porque perdeu vários gols. Tem sido uma equipe dominante em termos de posse de bola, presença no campo de ataque e tal, mas que tem tido muita dificuldade em traduzir isso em gols. Sim. Ontem voltou o Pedro, não dá para cobrar nada do Pedro, foi o primeiro jogo depois de um longo tempo parado, voltou, entrou lá no segundo tempo e a bola praticamente não chegou nele. Há uma esperança de que o Pedro, que a gente está vendo aí, possa ajudar muito nessa questão de converter as situações que o Flamengo cria. Repito, ontem não dava para cobrar dele, mas ele entrou e também não conseguiu fazer a diferença, porque é um time que estava àquela altura já desesperado em campo. O Flamengo foi mostrando uma fragilidade psicológica ali que não deveria mostrar, sendo um clube tão grande, tão forte, com tanto investimento, com tanta estrutura. Ali tinha que estar com o mental no lugar certo, porque como já foi dito aqui, acho que pelo Joãozinho, o Flamengo sentiu os gols. Sentiu nitidamente os gols. Especialmente o segundo, caiu como uma pedrada pro time. E não pode. Ele não pode sentir os gols. Ele tem que se manter focado para justamente que eles não aconteçam. Tem uma outra questão que é tática. E aí tem que dar também os parabéns ao técnico Omar De Felipe lá, que recentemente foi muito homenageado porque ele é um veterano da Guerra das Malvinas, né? Semana passada foi o feriado das Malvinas que eles têm lá nos Estados Unidos, na Argentina, que é para homenagear aqueles que morreram na guerra. Não se confunda com isso, como eu sei que isso acontece, estou brincando com você, mas não confunda falando dos Estados Unidos, porque se bobear, você não sabe, o cara que vai querer chegar lá, o presidente americano, e vai querer tomar a Argentina também. Quer tomar o mundo inteiro. Não falando. Então, assim, o Omar De Felipe é um veterano de guerra. E ontem, ele foi soldado, ele era jovenzinho quando foi para a Guerra das Malvinas. Mas ontem ele armou uma estratégia de general. Ah, é? Estratégia de guerra. É mesmo, é? Estratégia de guerra. Ele fez algo que raramente o Flamengo enfrenta, que é uma marcação alta muito intensa. Que o Flamengo, normalmente ele sai lá de trás com tranquilidade. Os adversários morrendo de medo, já baixam a marcação, já ficam no campo de defesa esperando. Não, vou bloquear aqui para não dar espaço para o Flamengo. Ele falou, olha, perdido de 1, perdido de 1000, vou tentar. Ele tentou. Subiu a marcação, especialmente no primeiro tempo. No segundo, não. No segundo, ele baixou a marcação. Mas no primeiro tempo, ele incomodou lá a saída de jogo do Flamengo. E foi assim que ele conseguiu os 2 gols. Ele consegue o pênalti, assim, e depois a falta que origina o segundo gol, que é uma especialidade, bola aérea, desse time do Central Córdoba. E o time com muita entrega, com muita valentia, disputando cada bola. Uma vez construindo a vantagem, começou a fazer o que todo mundo faz na América do Sul. Cai um aqui, cai outro lá, sabe? Segura mais um pouco. Aí a rede furou, teve que alguém lá parar a rede e tal, não sei o quê. E eles vão assim, não só ganhando tempo, como irritando o Flamengo, que se deixou irritar. E se deixou desarrumar em campo. Então, é um sinal. O Flamengo continua sendo muito forte, continua sendo o favorito, mas precisa entender que tem problemas a serem trabalhados e resolvidos. E, acima de tudo, precisa ter um plano para levar a cabo. Mesmo que não tenha o Gerson, beleza, se não tem o Gerson, a gente tem que, de repente, mudar um pouco a forma como o time joga. Como é que vai ser essa forma de jogar? E tem tido muita dificuldade nisso. Mas o Flamengo antes já foi dependente do Arrascaeta. Não tinha substituto do Arrascaeta, ele era o grande cara da criação. Ele ficou ausente, ali teve lesão, ia poupado em alguns jogos. O Flamengo conseguiu... Aí virou refém do Pedro. Arrefecer. Do Pedro, porque é um goleador, mas o Pedro se lesionou também, o Flamengo encontrou outras situações. No caso do Gerson, é pensar, é um cara que está no radar de seleção. Um cara que mesmo que troque de treinador e continuar jogando essa bola, inevitavelmente será convocado. Então, em algum momento vai precisar poupar. Então, para mim, foi mais determinante para a derrota ontem o cenário do segundo tempo e os atacantes empilhados de forma desorganizada do que ter poupado. E isso, para mim, o ponto positivo
Ao menos o técnico não está brigando com os fatos. Assim, mas aí acaba sendo obrigado a usar o Gerson do mesmo jeito. No intervalo ele entra para tentar resolver o jogo. E de fato, um jogador como o Gerson faz falta para qualquer time. Só para completar o assunto Flamengo, que já vamos falar do São Paulo, vamos lá para o Morumbi. Nossa reportagem está lá com o André Donk. Uma visão que eu tenho em relação a Flamengo e Palmeiras. Falamos muito também de corneta, problemas com a torcida do Palmeiras em relação a Richard Rios e outros jogadores. E o Flamengo ontem com uma derrota, já muita gente fazendo escândalo. Palmeiras, e aí é minha visão, eu repito, minha impressão, minha opinião. Flamengo e Palmeiras pagam, até pela competência dos dois nos últimos anos, ganhando títulos com grandes equipes, e quando não ganham título estão sempre lá disputando, a exigência aumenta e muitas vezes há um certo exagero de parte de torcedores de Palmeiras e Flamengo. Corneta tem em todo lugar, mas eu vejo que de uns tempos para cá há um exagero maior. Por exemplo, o Flamengo não perdia há um tempão, perdeu um jogo ontem, já tem gente fazendo escândalo, parece que o mundo acabou. Eles pagam esses dois, repito, pela competência deles nos últimos anos. Tem gente exagerando em críticas, na minha opinião, tanto parte de torcida do Palmeiras quanto do Flamengo. Vamos falar do São Paulo agora. Vamos lá para o que importa. LDU 4 pontos, Central Córdoba 4 pontos, Flamengo 3, Deportivo Táchira 0. Galera, o problema agora é o próximo jogo, que será no dia 22 de abril, terça-feira, às 19 horas, lá em Quito, no Equador, contra a LDU. E lá, o bicho pega, cara. Sempre é pedreira. Um empate lá é considerado como vitória, para vocês terem uma ideia. 2.850 metros de altitude. O Flamengo joga mal na altitude. Isso daí é histórico, né? Então, cara, esse jogo agora aqui virou um jogo-chave, né? Porque se o Flamengo ganha, vai a 7 pontos. Se o Flamengo empata, fica com 4. Se o Flamengo perde, a LDU vai a 7 pontos. E daí o Central Córdoba, ele vai pegar em casa o Deportivo Táchira, que é o time mais fraco do grupo C. Até aqui, né? Se mostrou o time mais fraco do grupo C, o Deportivo Táchira. E daí eles têm tudo para vencer. E é 2 dias depois. É numa quinta-feira às 19 horas, no dia 24 de abril. E daí aqui eles já vão saber o resultado da LDU e Flamengo. E isso é péssimo, cara, porque se o Flamengo perde o jogo lá, ele vai correr sérios riscos de ficar fora ou de não se classificar em primeiro. Cara, esse grupo aqui é dado como o grupo mais fácil da Libertadores, ou o segundo mais fácil, um dos mais fáceis. Então, como que o Flamengo tropeça em casa contra o Central Córdoba, um time estreante em Libertadores, um time que não tinha feito nenhum gol em Libertadores, vinha de 4 jogos sem vencer, tinha tomado 18 gols nos últimos jogos. É um absurdo, cara. É um vexame, uma vergonha o que o Flamengo fez ontem. E o Felipe Luiz tem culpa sim, cara, porque ele escalou o time sem o Gerson, sem o Wesley, sem o Eric Pulgar, e ele colocou outros jogadores que em campo não renderam junto com a Arrascaeta, com Bruno Henrique, Juninho e Gonzalo Plata. Então assim, ele deveria ter usado o Arrascaeta junto com o Gerson e o Wesley e o Eric Pulgar. Aí na hora que entram os jogadores no segundo tempo, ele tira o Arrascaeta, que já estava cansado, que já tinha dado a minutagem dele, né? Poxa vida, cara, Libertadores, se você não mata ela, ela te mata. Tem que ser levado a sério, tem que ter medo da Libertadores. Todo time na Libertadores é traiçoeiro, é perigoso. Olha só como que já foi em 2023 e 2024. O Flamengo foi eliminado por times bem inferiores. Por times que têm um elenco bem inferior. Jogadores medianos. Então assim, ó, Peñarol e Olímpia, cara. O Flamengo foi eliminado nas últimas edições. E agora, na fase de grupo, em casa, no segundo jogo, a gente perde para o Central Córdoba. Ah, cara, na moral, viu? É por isso que tem muito torcedor irritado e nervoso, né? Porque a gente vinha de 27 jogos de invencibilidade, o Felipe Luiz vinha de 27 jogos sem perder, e daí perde em casa porque houve uma soberba, galera. Houve um salto alto.
Ah, vou ganhar a hora que eu quiser, com o time que eu quiser. Se você não respeita a Libertadores, ela vai te pegar, cara. Isso daí é histórico. E não é só com o Flamengo, é com todo mundo. Todos os times são assim. Então eu tô triste pra caramba, cara. Tô chateado demais. Porque as coisas podem se complicar no próximo jogo, no dia 22 de abril. Poxa vida, cara. Ó, ninguém esperava uma derrota ontem. Ninguém, cara. Nem eles acreditavam na vitória, galera. Se você pegar o torcedor do Central Córdoba antes do jogo, ninguém acreditava que o Central Córdoba venceria o Flamengo. Ninguém, cara. O empate para eles era maravilhoso, uma vitória. É isso. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras e que as coisas possam melhorar, porque hoje tá ruim. Tá tudo ruim hoje. Valeu, fui.